Você já percebeu que a sua ansiedade não é constante? Ela vem em ondas, com gatilhos específicos, em momentos precisos, e quase sempre disfarçada de outra coisa. Às vezes parece cansaço. Às vezes parece irritação. Às vezes parece apenas uma inquietação sem nome que não te deixa em paz. Mas e a ansiedade? E ela está prestes a diminuir. Não por mágica, não por acaso, mas porque os sinais já estão aparecendo e você só precisa aprender a lê-los. Virgem vive uma relação complexa com a ansiedade. Diferente de outros signos que sentem a ansiedade de forma explosiva, Virgem a sente de forma contínua, como um zumbido de fundo que nunca desliga completamente. E porque sua mente nunca para de trabalhar. Ela está sempre antecipando, sempre avaliando, sempre procurando falhas em tudo ao redor. E esse estado de vigilância permanente custa caro. Custa energia, custa saúde, custa momentos de paz que você merecia estar vivendo. Mas algo está mudando. E os 5 sinais que vou compartilhar agora são a prova de que essa mudança já começou, mesmo que você ainda não tenha percebido por completo. Preste atenção em cada um deles porque eles não são teorias. São reflexos do que está acontecendo na sua vida neste momento. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e o impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Indício 1. O primeiro sinal de que sua ansiedade está prestes a diminuir e sutil, mas poderoso. Você está ficando cansado de se preocupar. Não cansado fisicamente, cansado emocionalmente. Existe um ponto em que a preocupação constante se torna tão pesada que o próprio corpo e mente começam a rejeitá-la. Você começa a perceber que a maioria das coisas com que se preocupou não aconteceu. Começa a notar que o tempo que gastou antecipando problemas poderia ter sido usado vivendo soluções. Esse cansaço não é fraqueza, e sabedoria nascendo. E o seu sistema interno dizendo que não aguenta mais operar nesse modo e que precisa de uma atualização. Quando você chega nesse ponto, a mudança não é mais uma escolha, e uma necessidade. E necessidades têm uma força própria que supera qualquer resistência. Você está cansado de se preocupar? Ótimo! Isso significa que sua mente está finalmente pronta para soltar o que não precisa mais carregar. O cansaço e o portal. Não lute contra ele. Atravesse. Do outro lado existe uma versão sua que sabe que nem tudo precisa ser controlado, antecipado, resolvido antes de acontecer. Uma versão que confia mais no fluxo e menos no forçamento. Essa versão está mais perto do que você imagina, e ela está chamando você agora mesmo, através desse esgotamento que você sente quando tenta controlar o que não pode ser controlado. Indício 2. O segundo sinal é que você está começando a questionar crenças que antes eram absolutas. Aquela voz que dizia se eu não fizer, ninguém faz. Aquela certeza de que se você relaxar, tudo desmorona. Aquele sentimento de que descansar e perder tempo. Essas crenças estão começando a rachar. Não de uma vez, mas aos poucos, como uma parede que vai criando fissuras até que a luz começa a entrar. E quando a luz entra, você vê as coisas como realmente são, não como o medo te fazia acreditar que eram. Você está percebendo que o mundo não acaba quando você não responde uma mensagem na hora, quando você não resolve um problema imediatamente, quando você escolhe si mesmo antes dos outros. Esse questionamento é revolucionário para Virgem porque você foi programado para acreditar que seu valor está diretamente ligado à sua utilidade. E quando você começa a questionar essa programação, tudo o que foi construído em cima dela começa a se reorganizar. E nessa reorganização, a ansiedade perde terreno. Ela se alimenta de crenças rígidas, e quando essas crenças ficam flexíveis, a ansiedade não encontra mais onde se apoiar. Preste atenção nos pensamentos que você está questionando ultimamente. Eles não estão sendo questionados por acaso. Estão sendo questionados porque você está evoluindo, e a evolução exige que você solte o que já não cabe mais na pessoa que está se tornando. Indício 3. O terceiro sinal aparece no seu corpo. Você está sentindo mais. Não mais ansiedade, mas mais sensibilidade ao que o seu corpo comunica. Talvez tenha começado a prestar mais atenção ao cansaço, à fome, à necessidade de movimento ou de silêncio. Talvez esteja dormindo diferente, sonhando mais, acordando com sensações que antes ignorava. Isso e o seu corpo saindo do modo de sobrevivência. Quando vivemos ansiosos, o corpo entra num estado de alerta constante. Ele fica tenso, reativo, sempre pronto para lutar ou fugir.
E nesse estado, você não sente, você reage. Não escuta o corpo, você o forca. Quando a ansiedade começa a diminuir, o corpo relaxa e você começa a ouvir o que ele sempre esteve tentando dizer. Talvez ele esteja dizendo que você precisa de mais água, mais sono, mais ar livre. Talvez esteja dizendo que aquela situação que você está tolerando está te adoecendo. Talvez esteja dizendo que você está pronto para algo novo e o medo é a única coisa que está te segurando. Ouça! O corpo de virgem e inteligente. Ele processa informações que a mente racional não alcança. E quando ele começa a falar mais alto, e porque sabe que você finalmente está pronto para ouvir. Esse despertar físico e um dos sinais mais claros de que a ansiedade está perdendo forca. O corpo não mente. Se ele está relaxando, e porque a tempestade interna está passando. Indício 4. O quarto sinal e uma mudança na forma como você se relaciona com o tempo. Virgem ansioso sente que o tempo nunca é suficiente. Que está sempre atrasado, sempre correndo, sempre tentando encaixar mais coisas em menos horas. Mas algo está mudando. Você está começando a perceber momentos de calma entre as tarefas. Momentos em que o tempo parece desacelerar e você simplesmente está presente, sem a urgência de fazer algo. Talvez esses momentos ainda sejam curtos, talvez durem apenas alguns segundos, mas eles existem. E o fato de existirem é significativo. Porque quando a ansiedade domina, não há espaço para presença. Tudo e futuro, tudo e próximo passo, tudo e o que ainda precisa ser feito. Quando você começa a ter esses momentos de agora, mesmo que breves, e porque algo dentro de você está largando a corda, você está deixando o tempo ser o que, em vez de lutar contra ele. E nessa aceitação, uma paz sutil começa a nascer. Não uma paz dramática, grandiosa, mas uma paz real, cotidiana, que você encontra nas coisas mais comuns. No barulho da chuva, no silêncio da madrugada, no sorriso de alguém que você ama. Você não precisa ir longe para encontrar paz. Você precisa ir fundo. Fundo em si mesmo, fundo no momento, fundo na aceitação de que nem tudo precisa ser produtivo para ter valor. Indício 5. O quinto e mais poderoso sinal de que sua ansiedade está diminuindo você está aqui. Você está ouvindo isso. Você está aberto à possibilidade de que as coisas podem ser diferentes. E isso pode parecer pouco, mas é enorme. Porque a ansiedade no seu estado mais forte te convence de que nada vai mudar, que você está preso, que esse é o seu normal. E quando você busca algo como este conteúdo, quando você para ouvir, para refletir, para considerar novas perspectivas, você está provando que a ansiedade mentiu. Você não está preso. Você está se movendo. E cada movimento, por menor que seja, é um ato de resistência contra o ciclo que te manteve refém por tanto tempo. Sua ansiedade não define você. Ela é um visitante, não um morador. E visitantes vão embora. Principalmente quando você para de oferecer hospedagem, quando você para de alimentar as preocupações com mais preocupações, quando você para de dar poder aos cenários que sua mente inventa. Ela está diminuindo. Os sinais estão aí. Você só precisa confiar no que está sentindo em vez de confiar no que está pensando. Porque seus pensamentos estão viciados em preocupação. Mas seus sentimentos, lá no fundo, sabem que a calmaria já começou. Algumas pessoas observam. Outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Existe algo que conecta esses 5 sinais e que você precisa entender antes de seguirmos adiante. A ansiedade não desaparece de uma vez. Ela se dissolve em camadas. E cada sinal que você reconhece é uma camada a menos. Não espere acordar um dia completamente livre de ansiedade, porque essa expectativa em si já é ansiogena. Espere algo mais realista e mais bonito. Espere ter mais momentos de paz do que de turbulência. Espere que os intervalos entre uma crise e outra fiquem maiores. Espere perceber que o que antes te tirava do eixo por dias agora te incomoda por horas, e depois por minutos, e depois nem mais se registra como ameaça. E essa progressão lenta e constante que define a cura real não é uma explosão de mudança. E um amanhecer lento, onde a luz vai entrando aos poucos até que você percebe que já é dia. Indício 6. Existe um sexto elemento que merece atenção e que funciona como amplificador de todos os outros. Você está começando a priorizar o que te faz bem em vez do que te faz parecer bem. Essa mudança pode parecer sutil, mas é tectônica. Virgem passou muito tempo da vida fazendo escolhas baseadas em como elas pareciam para os outros. O
o trabalho que impressiona, a rotina que parece disciplinada, a postura que transmite controle. E quando você começa a trocar isso pelo que genuinamente te faz sentir vivo, presente, leve, a ansiedade perde uma de suas maiores fontes de combustível, a performance constante. Você não precisa mais parecer que está bem. Você pode simplesmente estar bem. Ou não estar e tudo bem também. Porque não estar bem não é fracasso. E humanidade. E aceitar sua humanidade e o antídoto mais poderoso contra a ansiedade que exige perfeição. Indício 7. O sétimo ponto de transformação em que você está aprendendo a diferenciar intuição de ansiedade. Antes, você confundia as duas. Sentia algo estranho e imediatamente classificava como sinal de que algo estava errado. Mas agora está começando a perceber que existe uma diferença fundamental. A ansiedade grita. A intuição sussurra. A ansiedade quente, urgente, desesperada. A intuição é fria, calma, precisa. Quando você aprende a separar as duas, você para de reagir ao barulho e começa a ouvir o sinal. E o sinal está dizendo algo claro. Você está no caminho certo. As coisas estão se ajustando. A ansiedade está perdendo espaço porque você está ganhando consciência. E consciência é o território onde a ansiedade não sobrevive, porque ela depende da escuridão, da confusão, do automático. Quanto mais consciente você fica, menos ansiogeno o mundo se torna. Não porque o mundo mude, mas porque você muda a forma como vê. Indício 8. O oitavo aspecto fecha este ciclo de reconhecimento com uma verdade que Virgem precisa absorver por completo. Você não está quebrado. Você nunca esteve. A ansiedade não evidencia de defeito. E evidencia de sensibilidade. E evidencia de uma mente que se importa profundamente com os resultados, com as pessoas, com a qualidade de tudo que toca. E essa sensibilidade, quando bem direcionada, é sua maior forca. O problema nunca foi a sensibilidade. Foi a falta de ferramentas para administrá-la. E agora você está adquirindo essas ferramentas. Cada insight que você absorve, cada padrão que você reconhece, cada momento de autopercepção que você experimenta é uma ferramenta nova no seu kit. E com ferramentas suficientes, você não precisa mais temer a ansiedade. Você a entende. Você a acolhe. E você a transforma em combustível para algo maior. Seus 5 sinais estão aí. Sua ansiedade está diminuindo. E você, Virgem, está finalmente se tornando a pessoa que sempre foi por baixo de toda aquela preocupação. Alguém forte, sensível, capaz e profundamente digno de paz. A paz não está vindo. Ela já chegou. Você só precisa parar de procurar lá fora o que já existe aqui dentro. Você tem 2 opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.